e a gente tem o Grande Prêmio de Dallas, que tem uma das melhores histórias de 84, que é o muro que se mexeu, né? É uma história que quem conta é o Pat Simmons, né? Porque se a gente fosse contar isso, ia parecer mentiroso, né? Bom, primeiro no Canadá, o Ayrton, depois de Mônaco, muito assediado e tudo mais, chegou lá uma semana antes. Teve problema no câmbio, que hora soltava, hora travava. Ele terminou a prova com a mão em carne viva. Foi a única corrida que ele completou no ano sem pontuar. Ele chegou em sétimo, 20 milésimos atrás do Mansell, né? E depois, as duas provas de rua de Dallas e Detroit são duas corridas que, em Dallas, o Ayrton trai toda a juventude dele, a empolgação dele, porque o carro vinha melhorando muito, e depois de Mônaco ele começou a sentir que podia ganhar a corrida naquele ano. E quando chega em Detroit, em Dallas, e vê uma pista de rua, onde eu sabia que ele tinha condições de andar melhor do que num circuito, num autódromo fechado, estabelecido. Dallas, ele podia ter vencido aquela corrida. Dallas, ele tinha condição de vencer, ele podia ter vencido. Se ele levasse aquele carro com um pouco mais de calma, se ele não tivesse tão excitado de achar que tinha que passar todo mundo logo no início, assumir a ponta, se ele com um pouco mais de calma, ele acaba rodando ali. Ele tinha ritmo. Ele rodou na primeira volta, né, Márcio? Na primeira, segunda volta. Ele, no começo da corrida, ele rodou. Quarto, ele estava andando super bem, estava mais rápido que todo mundo, mas ele não muita ânsia de vencer. Depois de Mônaco, ele estava com muita ânsia de competir na frente. Até então, tudo quanto é categoria que ele passou, ele só venceu. Né? E ele, quando começa a sentir que o carro está rápido e que ele tinha condição, se ele tem um pouquinho mais de maturidade, ele tinha condição de vencer Dallas. Tem aquele problema no início, e depois da prova ele acerta o muro, né? E ficava assim, não é possível ter acertado esse muro, não é possível eu ter acertado o muro, alguma coisa aconteceu, o muro deve ter mexido. E o Simmons começa a rir. Ah, tá bom, com certeza, o muro mexeu. Tá. E o Ayrton estava tão convencido disso, estava tão convicto, encheu tanto o saco, que o Simmons falou, tá bom, então vamos lá ver esse muro. E chegou lá e alguém tinha tocado e o muro mexeu 1 centímetro, uns 10 milímetros mais ou menos. E aí o Simmons fala isso, ele falou assim, aquilo abriu meus olhos. Eu sabia que ele era bom, mas eu não tinha noção de que ele era tão bom. Porque ele falou, pela convicção dele, ele analisou a situação, lembrou de como ele fazia volta a volta, e ele falou, a única conclusão que ele chegou é de que o muro só podia ter mexido. Quando chegou lá, viram que o muro tinha mexido mesmo. Surreal. Cara, é surreal, porque se você parar pra pensar, É surreal. mexeu 1 centímetro, isso bastou pro cara bater, você fala quanto ele tava, qual era a precisão desse sujeito para conseguir andar naquela velocidade tão perto de guarda-reio, de muro, assim, entendeu? Você mexe 1 centímetro é o suficiente para você bater. A margem de segurança que ele adotava em circuito de rua era muito pequena para chegar ao ponto de bater, porque mexeu 1 centímetro, perdeu a referência ali. A margem dele era muito. A margem de segurança dele era mínima. Ele tem fotos disso, né? Dele em Mônaco, que o cara falou, pô, revelaram a mesma foto aqui várias vezes. Não, depois foram ver, tinha mínimas diferenças e ele estava andando sempre no mesmo ponto, volta após volta, volta após volta. A precisão que ele tinha realmente aparecia muito em pista de rua, né? Era onde destacava mais. Chegou a esse extremo de mexer 1 centímetro o muro e ele bastou para ele acertar o muro por causa disso. De tão perto que ele estava passando sempre. Né? É uma história que, se não fosse contada pelo Pat Simmons, ia parecer mentira, né? Mas é história de pescador. Realmente parece uma coisa assim. Ele fala assim, aquilo abriu meus olhos, não só por ter acontecido, mas pela certeza dele de que isso tinha acontecido. Sabe, a convicção que ele tinha de que alguma coisa tinha mudado, porque ele falou, eu não mudei. Eu passei, tenho certeza que eu passei no mesmo lugar que eu tinha passado todas as voltas. Então, ele falou, aquilo abriu meus olhos sobre o quão bom ele era.